Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, o segundo desta terça-feira, com informações importantíssimas para você, torcedor vascaíno. Se está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe também o seu like e principalmente ative o seu sininho de notificação para que você sempre fique por dentro de tudo que acontece dentro do Gigante da Colina. Neste vídeo iremos falar sobre muitos assuntos. Tem informações importantes se tratando de reforços para o meio do ano. Ontem tivemos aí uma entrevista do gerente de futebol Carlos Brasil e ele revelou que de fato a diretoria do Vasco e a 777 Partners já observam nomes do mercado sul-americano, Argentina, Uruguai, e nos próximos dias pessoas do departamento de futebol do Vasco estarão indo a esses países observar mais de perto esses atletas. Informação de fato muito importante. Além disso, muitas outras notícias se tratando principalmente da chegada da empresa norte-americana no Vasco. Tem renovação de Andrei Santos, tem a próxima partida contra o Guarani nesta quinta-feira, ou seja, o vídeo está de fato imperdível. Então já te peço, fica até o final para que você não possa perder absolutamente nada deste vídeo. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, de fato falar logo sobre Vasco da Gama. Eu quero iniciar trazendo uma informação sobre a partida de quinta-feira. Ontem à noite, tínhamos aí a notícia que quase 30 mil ingressos já haviam sido vendidos para essa partida de quinta-feira entre Vasco e Guarani na Arena Amazônia. Expectativa de fato de casa cheia, 45 mil ingressos foram colocados à disposição, à venda para o torcedor tanto do Guarani quanto também do Vasco da Gama, e a expectativa é que a grande maioria desses ingressos venham a ser vendidos. Para essa partida também foi confirmada a equipe de arbitragem. No campo, teremos aí no comando do apito Paulo Roberto Alves Júnior do Paraná, tá aparecendo aí na imagem para vocês, e também no VAR teremos Eber Roberto Lopes, um árbitro bastante conhecido no cenário do futebol brasileiro. De olho neles, esperamos que de fato eles não possam decepcionar nessa partida e acabar prejudicando o Gigante da Colina. Mas se tratando principalmente desta entrevista, que é o grande assunto deste vídeo, né? Ontem tivemos aí uma entrevista ao GE do atual gerente de futebol do Vasco, Carlos Brasil. Nesta entrevista ele falou sobre diversos assuntos, revelou algumas mudanças que irão acontecer no departamento de futebol do Vasco e também, principalmente, falou sobre a 777 Partners, a investidora norte-americana que muito provavelmente no meio do ano estará tomando conta de 70% das ações da Sociedade Anônima de Futebol do Vasco da Gama. Primeiramente, eu quero falar sobre o que o Carlos Brasil disse sobre a situação do Andrei Santos. Andrei Santos, que é um jovem que nessa última semana completou 18 anos, nas últimas 4 partidas foi titular do Vasco da Gama, ele atuou pela primeira vez como titular no profissional na Série B do Campeonato Brasileiro contra a equipe da Ponte Preta e desde lá ganhou a posição e não sai mais do time titular. Ele hoje tem contrato com o Vasco apenas até o meio de 2023, para ser mais exato, agosto do ano que vem. Isso preocupa torcedores vascaínos, a diretoria cruzmaltina, que querem contar com o atleta aí para vários anos, até porque ele hoje é um atleta da seleção brasileira, capitão inclusive do Brasil Sub-20, é um atleta que tem uma perspectiva de crescimento muito grande no cenário do futebol nacional. Então, de fato, hoje a grande ambição se tratando do Vasco em cima desse atleta é renovação, e há por parte da torcida uma preocupação quanto a isso. Mas o Carlos Brasil, nessa entrevista dada ao GE ontem, falou sobre essa situação e deixou bem claro que acredita que até junho deste ano, ou seja, até o final do mês que vem, né, esta situação já estará sendo resolvida. Inclusive o Carlos Brasil disse o seguinte: o Andrei tem contrato vigente até agosto de 2023, mais um ano de contrato. As negociações estão bem adiantadas, chegamos a um número bem próximo. Faltam detalhes muito bobos e acredito que no máximo até o mês que vem a gente já esteja com o contrato renovado e tudo solucionado. A expectativa inclusive é que esse contrato venha a ser renovado até 2027. Essas são as informações que a gente tem se tratando da renovação do Andrei, uma multa rescisória muito grande e também um aumento salarial considerável. Expectativa aí realmente muito benéfica em cima desse jogador que, volta a repetir,
tem uma perspectiva de crescimento muito grande dentro do Gigante da Colina, uma das maiores promessas não somente do Vasco, mas do futebol brasileiro, né, para essa posição de volante. Mas se tratando de 777 Partners, que é de fato o grande assunto que interessa o torcedor vascaíno. Nessa entrevista foi um dos principais assuntos comentados, a chegada da empresa norte-americana no Vasco em junho. Inclusive foi falado sobre a possível demissão do Carlos Brasil, porque isso aconteceu tanto na SAF do Botafogo quanto também na SAF do Cruzeiro. Assim que o novo investidor chegou nesses dois clubes, no caso Ronaldo e o John Textor, mudou muito o departamento de futebol. Ronaldo fez uma reformulação, né, no clube de Belo Horizonte. Aqui no Botafogo, John Textor também fez uma reformulação, tirando o treinador, tirando o diretor executivo, e hoje há também a perspectiva que isso aconteça dentro do Vasco. Saia o Carlos Brasil, saia o Zé Ricardo, mas ontem, em entrevista ao GE, o Brasil deixou bem claro que não sabe qual será o seu futuro. Hoje ele troca muitas informações, inclusive esclareceu que essa troca é diária com representantes da empresa norte-americana, mas no entanto ele disse que não tem medo de uma demissão e deixou bem claro que está aí à disposição para exercer até mesmo uma nova função dentro do Vasco, caso a 777 Partners não queira mais contar com ele, né, para esse cargo de diretor executivo. Mas principalmente se tratando desta troca. Ele falou sobre isso. Disse que atualmente o contato com o Johannes Spors e o Sebastian Ahrens, head de scout, ou seja, chefe de scout da Genoa, e também ali o diretor-geral do clube italiano, é quase diário. É um contato, é uma troca que acontece diariamente entre as duas partes. A dupla indica jogadores ao Vasco e o Vasco vai ao mercado atrás desses atletas. Então, sem muita enrolação, dê uma olhada aí as palavras do próprio gerente de futebol do Vasco da Gama falando sobre essa troca entre Vasco e 777 Partners e o que poderá acontecer num futuro breve se tratando de contratações. Na realidade, tem sido um contato diário, quase que diário, né, com os diretores lá, principalmente o pessoal que cuida do futebol, né, que é o Johannes e o Sebastian. Os dois que vieram aqui no Brasil, né? Dois que vieram no Brasil posteriormente, né? Vieram isso, depois, isso. E foram lá no futebol, eu recebi eles aqui, fizemos várias reuniões, apresentamos tudo que a gente pensa de futebol, a parte da filosofia, que eu acabei de falar, metodologia. Está muito bem alinhado, né? Muito bem alinhado a forma de pensar, eles entenderam tudo, entendem dessa forma, sabem exatamente as dificuldades que nós tivemos iniciais. Acredito que na janela de julho, quando a gente vai ter aí, talvez já a entrada deles, né? Não sei, enfim, se espera que sim, eles participem mais ativamente, mas eles não estão deixando de participar em nenhum momento. Por exemplo, tem jogadores que a gente está mapeando, existe já um campograma, né, com essas indicações para cada posição, sem entrar em mérito aqui de negociação, nada disso, mas apenas identificação de que são jogadores que poderiam vir para o Vasco, né? Eles também indicam alguns jogadores. O Vitor, por exemplo, está indo agora para a América do Sul, para a Argentina, para o Uruguai, para ver jogadores que foram indicados por eles, né? Jogadores indicados por eles que a gente viu, aí há um respeito recíproco, né? Que a gente viu e que também entendeu que eram jogadores muito legais. Bom que você vai falar os nomes aqui agora, de todos eles. Então, como vocês viram aí, né, o Brasil revelou que de fato hoje essa troca é diária e que inclusive nos próximos dias algum representante do Vasco, né, ele inclusive falou sobre o Vitor Bastos, que é o coordenador geral do Centro de Inteligência do Gigante da Colina, estará indo à América do Sul, para a Argentina e para o Uruguai para mapear esses jogadores indicados pela empresa norte-americana. Ou seja, em breve poderemos ter novos jogadores chegando no Vasco. Eu coloquei inclusive aí na capa, né, só para representar o Benjamin Hohlheiser hoje, o atacante do River Plate. Ele pertence ao River, tem contrato com o clube argentino até o meio deste ano,
Porém, o River não conta mais com o jogador, ele não quer permanecer no clube argentino e foi um nome bastante especulado no Vasco no início desta temporada, até sendo inclusive um desejo do seu próprio empresário de colocá-lo no Vasco. Isso pode muito bem acontecer assim que a empresa norte-americana chegar no Vasco em agosto, trazer o Benjamin Hohlheiser, pagar as luvas do atleta e ele fechar com o gigante da Colina. Mas o certo é, tem nomes na mesa, indicados tanto pela 777 Partners ou indicados pelo Vasco com o aval da empresa norte-americana, e nos próximos dias o Vitor Bastos, que é esse coordenador de inteligência do gigante da Colina, estará indo para o mercado sul-americano, para esses países sul-americanos, identificar mais de perto esses atletas e até mesmo ter um contato com esses jogadores. Mas apesar disso, o Carlos Brasil confirmou que, de fato, o objetivo é montar um elenco competitivo, montar um elenco forte, mas isso não vai acontecer de uma maneira imediata. Para quem acha, para quem pensa que assim que a 777 Partners em julho chegar no Vasco, o Vasco terá um super time na Série B, isso não irá acontecer, pois hoje o mercado está praticamente escasso de bons jogadores e para realmente contratar num curto período de tempo, não tem condições disso acontecer. Então, dê uma olhada aí, né, nas palavras do Carlos Brasil, onde ele esclarece a situação. Deixa bem claro que sim, a empresa norte-americana tem grana, tem poder ofensivo, mas hoje no mercado tá difícil de achar jogadores bons e que realmente estejam livres para contratar. Dê uma olhada aí então nas palavras do atual gerente de futebol, falando sobre essa expectativa do torcedor em montar um super time e as chances escassas hoje desse super time acontecer num estalar de dedos. Fala daí, Carlos Brasil. Muita gente também acha, e eu tenho encontrado alguns amigos e até jornalistas, que falam assim, a 777 vai entrar em julho e o Vasco vai ter um super time. Não é assim, né? A gente sabe que não é assim. Você vê as dificuldades que tem no mercado, né? Não vou citar aqui nenhum clube especificamente, mas existem clubes hoje que estão aí com dinheiro e com muita dificuldade de contratação. Entendeu? Por quê? Porque não tem jogador disponível também, né? E os que tem também se tornaram muito caros, né? Muito além, no meu modo de pensar, muito além do que valem, né? Então, como vocês viram aí, né? De fato, o Carlos Brasil pregando aí certo tipo de cautela com relação a essa transformação do time do Vasco. Volto a repetir, a 777 Partners tem grana, tem dinheiro, mas hoje no mercado vai ser difícil achar jogadores, ainda mais tratando de julho, né? Um período ainda que tem pouco tempo de distância, ou seja, o Vasco já era para estar trabalhando nisso há um tempinho atrás, guardando jogadores, indo conversando com alguns atletas. Acredito que isso já deve estar acontecendo, mas é difícil o Vasco montar um super time no momento imediato. Se tratando de um time mais qualificado, um time mais forte, isso a expectativa é que aconteça somente em 2023, é claro, com o Vasco já na Série A do Campeonato Brasileiro. Esse é o grande objetivo e a gente espera que de fato isso venha acontecer. O Vasco suba esse ano e monte um time ano que vem já para estar nas cabeças do futebol brasileiro. Tranquilo, rapaziada? Esse foi o vídeo. Se vocês curtiram, se inscrevam no nosso canal. Volto a repetir o que eu falei e venho informando a vocês a partir de hoje. Hoje foi o nosso primeiro dia com vídeo às 7 horas da manhã. Teremos de segunda a sexta vídeo 7, meio-dia e 6 horas da tarde. Ou seja, vídeo na hora do almoço, vídeo na hora do café logo de manhã e vídeo também na parte da tarde. Então não percam, já aí ative o sininho de notificação no canal, deixe anotado na sua agenda para que sempre nesses horários vocês voltem aqui para serem informados com tudo o que acontece no Gigante da Colina. Grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas.